Beleza? Faz um tempinho que eu não posto um vídeo aqui, né? Mas teve uma lacuna aí por resolvendo umas questões pessoais, mas estamos aqui de novo e eu queria falar hoje sobre áudio digital e áudio analógico. O que é melhor, né? Qual o melhor? É um assunto um pouco polêmico, né? Porque tem muita gente que acha, né, principalmente hoje em dia, que gravar no analógico é melhor, outros gravar digital é melhor. Enfim, tem vários pontos de vista, né? E a gente está aqui para bater um papo sobre isso, né? E tentar esclarecer um pouco, né? E então vamos lá. Agora, antes, peço que você deixe o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações, todas as notificações, que é para estar recebendo novos conteúdos e também estimula a gente a estar produzindo novos conteúdos, né? Sempre. Então, vamos lá. Eu vou tentar esclarecer algumas coisas. É o seguinte, para a gente entender o que é melhor, o que é pior, a gente precisa entender, saber, conhecer o que é cada um, certo? Então é o seguinte, vamos começar com o áudio analógico, né? Desde a época que se começou a gravar o áudio analógico, né? Se eu não me engano, na década de 40, 50, algo assim, as primeiras gravações, né, em vinil e tal, o que é que acontecia? Era realmente analógico. Isso ficou até mais ou menos os anos 90, né? Mas vamos nos ater aqui àquele sistema que a gente está acostumado que alguns já presenciaram, né? Que nem eu, já tiveram equipamentos analógicos, que é os discos de vinil, né? Que são os discos de vinil e fitas cassete, né? E os equipamentos profissionais de estudos, que eram aqueles gravadores de rolo, onde as bandas gravavam, né, os seus trabalhos, os seus projetos, e enfim. Então é o seguinte, o áudio analógico é aquele áudio que é captado, né, acusticamente ou eletricamente e é gravado em alguma superfície, né? Ele é como se ele fosse impresso, né? Imagina a impressora, você coloca um papel na impressora ali e você vai imprimir ali no papel aquelas letras, né? Então aquilo foi gravado no papel daquela forma, né? Então seus olhos conseguem ler o que está escrito, né? Ou as letras ou uma imagem, né? Então o áudio analógico, assim como o vídeo também, ele é impresso nas fitas, né? Então, o que é impresso ali é realmente o áudio, né? O som que é impresso nas fitas. E nas fitas eles passavam, né? E passam até hoje em dia para o vinil, que também no disco de vinil, a agulha ela imprime, ela rasga ali o disco e imprime as ondas sonoras, né? Toda a informação daquele som, né? Então o áudio analógico é isso. O áudio digital, ele já há um processamento, né, uma conversão, né? Eu coloco para dentro da interface de áudio realmente o som, mas lá dentro da interface e do computador, ele converte para um sinal digital e depois me devolve de novo um som, né, um áudio, né, analógico. Então por isso que é chamado conversores, né, AD e DA, né, que é áudio, analógico para digital, digital para analógico. Então acontece o seguinte, eu fiz até um papelzinho aqui para tentar explicar o seguinte. Aqui eu tenho, se vocês vão conseguir ver, uma onda sonora, certo? Que pode ser de qualquer coisa, pode ser um som de um violão, pode ser um som de um baixo, de uma bateria,
de uma voz, né? Eu tenho um áudio aqui, certo? Então o que é que acontece? O áudio analógico, quando eu produzo um som, esse som num sistema de gravação de estúdio, né, analógico, onde tem mesa de som, gravador, eu tenho compressores, eu tenho equalizadores, eles entram no equipamento analógico e sai analógico, certo? O único processamento que tem é algum processamento de efeito, de tratamento, né, como compressão, equalização, esse tipo de coisa. Mas ele sai analógico, né? E não há uma conversão, né? Não há nenhuma conversão aqui. Já no áudio digital, eu produzo um som, ele entra na minha interface, e na interface e no computador ele já é processado, né? Ele é convertido em outra linguagem, né? O áudio analógico ele é convertido em 0 e 1, certo? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, né? Há um processo de conversão desse áudio. Então, depois que o áudio entra no computador e sofre todo um processamento, né, com equalizações, com compressões, com efeitos, com plugins e tudo mais, aí na hora de exportar, eu tenho novamente a minha interface de som me dá novamente um áudio analógico, certo? Mas esse áudio que a gente está ouvindo, né, ele foi totalmente processado, né? Foi convertido e convertido de novo, né? Então, não sei, muitos falam que o áudio digital não existe, ele é virtual, ele é uma coisa irreal, né? E realmente né? Porque no momento que ele está ali dentro do computador, ele não existe, ele só são apenas números, né? E dígitos e combinações de dígitos, né? Aquela interfacezinha que você vê com umas mesinhas de som, com várias coisas, com um botãozinho que gira, tudo ali é virtual, né? Não são mesas de som, né? Então o que é que acontece? Há um processamento, há uma conversão, né, de analógico para digital e digital para analógico, né? Então esse áudio ele é processado dessa forma, né? Então assim, a diferença, né, é que o áudio analógico ele não é processado, não é convertido na verdade, e o áudio digital ele é convertido, né? Ele converte para digital e depois converte para analógico de novo, para poder o ouvido humano a gente entender o que está acontecendo. Se eu fosse pegar o áudio digital, aquela informação, e fosse tentar reproduzir de alguma forma, sem haver uma conversão, eu iria escutar um barulho muito doido naquele áudio, mas não é o som que foi captado, não é o som da guitarra, não é o som da minha voz, né? Mas o programa, né, as softwares, os aplicativos de áudio, eles convertem aquele som analógico para uma linguagem digital e depois eles convertem de novo para que eu entenda o que foi gravado, né? Então o que é que acontece? Muita gente diz, eu vou gravar no analógico, porque o analógico é fiel, o analógico dá o som realmente da minha guitarra, do meu baixo, da minha bateria. Na verdade, não. Na verdade, o áudio analógico, ele suja mais, ele é mais sujo, ele não é puro, né? Não é tão puro quanto a minha voz, por exemplo. Se eu chegar num microfone e falar e gravar isso numa fita, e quando eu vou ouvir, já não é mais a minha própria voz no sentido 100% pura, entendeu? Ele foi processado ali, ele teve várias superfícies que ele passou, vários equipamentos, ele foi gravado numa fita, né? Ele foi impresso ali na fita, e depois o próprio gravador leu aquela fita e me deu aquele áudio gravado, né? Então, assim,
Claro, é um áudio real, mas a qualidade não é a mesma da minha voz original. Já se eu fizer isso no áudio digital, no equipamento digital, ele é fidelíssimo, né? O que eu falo ali, ele vai me dar exatamente aquilo que eu gravei, certo? Claro que depende de vários fatores, depende do equipamento que você tem, né, da interface de som, da interface de áudio, né, do programa que você vai utilizar, se você passou por algum equipamento, se você processou de alguma forma. Mas se você jogar um áudio puro, você vai ouvir realmente um áudio puro no digital, né, no sistema digital. Já no analógico, ele vai dar uma sujada, ele vai dar uma processada nesse sentido, né? Ele vai ser literalmente, ele vai ser pior do que aquele áudio que você mandou original, certo? Agora o que é que acontece? Às vezes essa piora no áudio, esse processamento que ele passa no analógico, acaba dando alguma vantagem no resultado final, certo? Mas isso depende muito de como você vai querer aquele resultado, né? Se você, eu quero gravar o meu disco, a minha música toda em sistema analógico, beleza. Mas você vai ficar ciente de que pode ter ruídos, pode ter chiados, pode ter alguma irregularidade no som, né? Não vai ter uma continuidade tão grande, tipo se a fita tiver mastigada em determinado ponto, aquela mastigação vai cortar o som, vai dar um craquelado no som, né? Então, você vai estar ciente de que vai haver oscilações naquele som de acordo com a fita, depende da qualidade da fita, da qualidade do equipamento que vai ser captado, né? Que vai ser gravado, o gravador de rolo, a cabeça, né? O cabeçote do gravador. Então, assim, tem alguns fatores que alteram, mas basicamente o áudio analógico, ele vai alterar, ele vai me dar um som com menos qualidade, certo? Mas eu tinha em casa um sistema de som que tinha vinil e que eu escutava, era um som maravilhoso e tudo. Não, porque naquela época você só tinha aquele equipamento, você não tinha equipamento digital, né? Você só tinha equipamento analógico, os seus ouvidos se acostumaram a ouvir aquilo ali, né? Mas quando se desenvolveu o áudio digital, né, foram melhoradas várias coisas em relação ao áudio analógico, né? Inclusive essa questão do ruído, né, do chiado. No áudio analógico você tinha que gravar os níveis das coisas muito alto para poder você superar o ruído de fundo que tinha nas fitas cassetes, nas mesas de som, enfim. Hoje no áudio digital você não precisa gravar tão alto, porque não tem ruído de fundo, a não ser que o seu equipamento digital seja muito aquém, né? Mas numa situação ideal não vai haver, o ruído digital é tão baixo que não é muito perceptível, então você acaba não precisando gravar tão alto o volume para poder você obter uma qualidade. Já no analógico você precisa gravar alto. Então, assim, tem vários fatores que você tem que levar em conta entre um sistema e outro. Mas, na verdade, cada sistema tem vantagem e desvantagens, né? No analógico tem vantagens e desvantagens, no digital tem vantagens e desvantagens, né? Já no digital, se você não tiver toda uma configuração, todo um equipamento ajustado também, você não vai conseguir tirar um som com muita clareza, né? Você vai acabar distorcendo também o som, né, digital. Se você, muita gente acha que porque você tem um programa de gravação, uma placa de áudio e 500 plugins, pronto, você está garantido que você vai obter o som mais maravilhoso do mundo. E não é assim, né? Eu, por exemplo, tenho muitos plugins, mas basicamente eu uso o quê? Uns 5, 6 ou 7 plugins no máximo, entendeu? Quando há necessidade, realmente necessidade, eu uso mais do que isso. Mas assim,
eu uso os plugins mais para dar, corrigir algum problema que seja necessário, ou para embelezar mais a coisa, entendeu? Então, depende muito da forma que você grava, né? Se você grava no digital, você já tem que gravar de uma maneira que você mexa o menos possível na mixagem, na masterização, etc. Mas isso aí é um outro assunto, né? Então, enfim, o áudio analógico e o áudio digital tem essas características, né? Um não converte, o outro converte. Então, tá aí para você tentar entender e espero ter lhe ajudado a decidir, a compreender um pouco melhor de toda essa questão, de todo esse assunto, beleza? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que toda semana a gente posta aqui um vídeo com um assunto legal, tudo relacionado à música, à produção musical, né, a dicas, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo.